Olá alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o assunto da nossa aula de hoje é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Essa espécie de desapropriação constitui ato que retira um bem da propriedade privada mediante indenização prévia e justa para democratizar o uso e a posse da terra rural. Seu objetivo principal é a concretização da função social da propriedade agrária. A desapropriação pode ser entendida como a transferência compulsória da propriedade para o poder público ou seus delegados, seja em razão da utilidade ou necessidade pública, ou ainda por interesse social. Qualquer ente estatal pode desapropriar para a reforma agrária, professor? Não. Será de competência exclusiva da União, com fundamento no interesse social, desapropriar para fins de reforma agrária, e desde que o imóvel rural não cumpra a função social da propriedade e esteja situado em zona prioritária para fins de reforma agrária. A desapropriação, fundada no interesse social, é concretizada quando o poder público visa a promover a justa distribuição da propriedade, caso de reforma agrária, ou condicionar seu uso ao bem-estar social. No caso de bem-estar social, a desapropriação pode ser promovida por todos os entes federativos e visa adequar a utilização da terra com as exigências da coletividade. A desapropriação para a reforma agrária se dá mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização é definida em lei. Quando a desapropriação tiver como objetivo atender a uma política pública, enfrentando problemas sociais com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, ela se denomina desapropriação por interesse social. A desapropriação por interesse social tem por fim condicionar o uso da terra à sua função social, promover a justa e adequada distribuição da propriedade, obrigar a exploração racional da terra, permitir a recuperação social e econômica das regiões, estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica, efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais, incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural, facultar a criação de áreas de proteção à fauna, à flora ou a outros recursos naturais, a fim de preservá-los de atividades predatórias. São móveis insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra e a propriedade produtiva. A desapropriação para fins de reforma agrária objetiva expropriar terras úteis economicamente, considerando-se a qualidade do solo, potencial hídrico, proximidades de centros consumidores, dentre outros fatores, de preferência na região habitada pelos trabalhadores rurais potencialmente beneficiários. Não sendo propriedade produtiva nem pequena e nem média propriedade, com o pressuposto de não cumprir a função social da propriedade agrária, o imóvel rural está sujeito à desapropriação sanção por interesse social para fins de reforma agrária. O orçamento federal deve estabelecer a cada ano o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no respectivo exercício orçamentário. O procedimento da desapropriação pode ocorrer tanto no ambiente administrativo quanto no ambiente judicial. E quanto à indenização, professor? Ela apresenta algumas peculiaridades. Tem natureza compensatória ao proprietário, uma vez que, quando o Estado dele retira a propriedade, o faz na tentativa de dar a ela uma finalidade adequada e sustentável. É prévia a indenização porque a União tem que fazer, em momento anterior à emissão de sua posse no imóvel, o lançamento dos títulos da dívida agrária correspondente ao valor ofertado para o pagamento. E o que são esses títulos? Os títulos da dívida agrária, ou TDAs, são papéis emitidos pela União para pagamento de indenização do valor da terra nua e das benfeitorias voluntárias do imóvel rural desapropriado, por interesse social, para fins de reforma agrária. Concluindo a questão da indenização, essa deve ser justa, porque precisa representar o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, levando em conta elementos como a localização do imóvel, sua aptidão agrícola, suas dimensões, etc. Encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Se você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite em usar os nossos canais de tutoria para esclarecê-las. Estudar é como plantar uma árvore. Você acabará colhendo os frutos disso mais tarde. E até a nossa próxima aula.